Medicina germânica e as lesões esportivas, que são as lesões musculares, ligamentares, tendíneas e também lesões ósseas podem ter uma influência de algum conflito biológico. Embora essa relação não seja vista logo de início, logo de cara, em alguns casos especiais, quando há repetição de lesão ou cronicidade, merece-se ter uma nova avaliação sobre cada caso individualmente. E nesse ponto, a possibilidade de um conflito biológico deve ser analisada, seja ou não um atleta. Essa opção deve ser considerada para cada indivíduo, para cada lesão. Essa apresentação não substitui um atendimento, consulta ou avaliação através da medicina germânica ou de qualquer outro método. O primeiro ponto que salta à vista quando se fala de lesão é a lesão traumática, que não tem relação ou necessidade de um conflito. Essas lesões acontecem por um contato físico, por um acidente, muitas vezes num local que já está em sobrecarga por causa de um movimento específico, sendo o próprio trauma mecânico, o trauma físico, responsável por essa lesão. Então, o primeiro ponto que pode ser utilizado na medicina germânica é quando uma pessoa bem condicionada, com um preparo físico, digamos, exemplar, seja um atleta ou não atleta, alguém que tem um bom preparo físico, começa a ter repetidas lesões, ou quando a cura dessa lesão, mesmo seguindo um bom protocolo e respeitando o tempo de cicatrização, essa lesão não tem um bom fim, não chega a um fim, fica limitando algum movimento, fica limitando alguma atividade, ou a dor fica voltando, a inflamação fica voltando, e também lesões novas inexplicáveis que acontecem quando ele está no auge da sua forma física, está há um bom tempo no mesmo treinamento, no mesmo movimento, e de repente acontece uma lesão, sendo que nada foi mudado na sua rotina de treino, nada diferente nos seus exercícios. Então, nesses três casos, há uma grande chance, uma grande probabilidade de que exista um conflito que merece atenção para esse indivíduo específico. Outras classificações dessa lesão é quanto ao tipo de tecido e o local no corpo, em qual articulação, se é perna, braço, ombro, cotovelo, também pode nos guiar para o tipo de conflito que esse indivíduo viveu. Então, os conflitos que se associam a esse tipo de lesão são os conflitos ligados ao tecido ósseo, ligamentar, cartilaginoso e tendíneo, e também o tecido muscular, divididos em dois tipos de conflitos diferentes. Os conflitos mais comuns são os de autodesvalorização, que vão atingir ossos, causar repercussões nos ossos ou nos ligamentos, geralmente em um ligamento de uma articulação específica, cartilagem ou tendões, também geralmente de um ombro ou de um joelho, não uma forma global. Geralmente esse conflito já deixa essa associação a um local do corpo específico, um tornozelo, um quadril ou a coluna, por exemplo. Então, o conflito de autodesvalorização é qualquer situação em que o indivíduo se vê reduzido com menos força. Quando ele descreve a situação, ele geralmente vai começar com a frase não consigo lidar, não consigo resolver o problema, não consigo me livrar desse problema. Então, especificando para desportistas, pode ser muito relacionado ao próprio esporte, relacionado à atividade que ele desempenha, ao treino, ao resultado, à satisfação com o seu próprio rendimento. E quando é uma lesão muscular, como contraturas e distensões, o conflito é o de impotência, não poder fazer alguma coisa, como estar preso a uma situação, estar preso a um contrato, a um treinador. Quando o indivíduo se sente com as mãos atadas, com os pés atados, preso a um lugar, ou também conflito de impotência que repercute na musculatura, são os conflitos de se agarrar, segurar alguém, alguma coisa próxima a si, ou se livrar, não conseguir empurrar essa pessoa, essa situação para longe.
Os mais comuns aqui são os de autodesvalorização, que atingem ligamentos, ossos, tendões ou cartilagens. Nós vamos ver uns exemplos aqui de conflitos. O primeiro exemplo é quando se perde uma competição, quando não esperava perder e perde para alguém muito mais jovem ou para alguém mais velho, ou perde a posição no time para alguém. E conforme essa perda é inesperada, conforme ela é mais aguda, vivida pelo próprio indivíduo como algo importante, esse grau de importância repercute diretamente na resposta do tecido. O grau do conflito é proporcional à resposta que se vai ter no corpo. Então isso pode iniciar quando ele é desvalorizado por alguém de fora, pelo seu treinador, pela sua família, por ter perdido uma posição, uma competição, ou por si mesmo. A autodesvalorização é caracterizada pela perda da confiança dele mesmo, não pelo que os outros dizem, mas frequentemente se começa quando os outros desvalorizam, ele acaba pegando, acreditando nessa limitação que ele tem a partir de uma perda da competição, perda da posição. O treino obrigatório, se sentir preso a um treinamento, a um treinador, a uma rotina de treinos, ter que treinar além do que gostaria, o tipo do treinamento não é o que gostaria de fazer. Esse é mais fácil de se ligar à parte muscular, a lesão muscular, pela característica do conflito de impotência, de não poder treinar do jeito que gostaria, ter que treinar obrigatoriamente daquele jeito, naquele ritmo, naquela intensidade. Uma queda de desempenho por idade, uma queda de desempenho após uma lesão ou por qualquer outro motivo. Quando ele nota os seus números mudando, ele pode ter muito bem essa autodesvalorização, se sentir mais fraco, se sentir que não é mais capaz, que se enquadra na descrição do conflito dita como eu não consigo, eu não posso. O retorno após uma lesão sempre é uma parte complicada para atletas especialmente. Mesmo que essa primeira lesão tenha sido traumática, que nada tenha a ver com algum conflito, ele pode ter um conflito por uma queda de desempenho após uma lesão, não conseguir os mesmos números, estar no mesmo nível que estava antes, e isso é um conflito que aparece, mesmo que essa primeira lesão não tenha relação específica com a medicina germânica, não tenha um conflito associado. Esse retorno após uma lesão acaba sendo uma queda de desempenho, mas está especificado aqui porque é algo que é comum de se ver em atletas especialmente. Uma pressão externa, uma cobrança externa de um patrocinador, uma pressão política, uma pressão da família, de treinadores que cobram um resultado, também pode ser conflitiva para o atleta, principalmente se o seu resultado fica abaixo do esperado por essas pessoas que o cobram. E um conflito não associado diretamente ao esporte, se ele tem qualquer autodesvalorização que não tenha relação com o seu esporte, ou também um conflito de impotência, isso repercute no corpo dele e pode deixar mais propenso a uma lesão ao longo do tempo. Por exemplo, se ele tem uma autodesvalorização ou um conflito de impotência no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, com um problema financeiro, com alguém doente em casa, ou no caso muscular, pelo conflito de impotência, de se sentir preso a alguém num relacionamento, ou não poder ver os filhos também, por exemplo, é um conflito que não tem nada a ver com o seu esporte, não tem nada a ver com a sua carreira, mas repercute no corpo e pode deixar o corpo propenso, embora o seu treinamento não tenha mudado, o seu movimento, o seu esporte não tenha tido nenhuma mudança. Então essa lesão acontece por uma mudança no tecido durante o conflito, após o conflito, melhor dizendo. Quando você tem o conflito, aqui registrado como DHS, a autodesvalorização ou o conflito de impotência, o tecido, o músculo para o conflito de impotência, ou o osso, cartilagem, ou tendão, ou ligamento
para o caso do conflito de autodesvalorização, começa a sofrer uma necrose, ele fica mais fraco durante a atividade desse conflito, durante o período em que essa autodesvalorização existe. Então, conforme esse conflito é mais intenso e também mais longo, essa necrose vai aumentando e um movimento que force esse ligamento, esse tendão, pode desencadear a lesão, embora esse movimento seja um movimento que ele já tenha repetido milhares de vezes durante a vida. Então há uma soma do conflito com o movimento que acaba provocando uma lesão ou até um rompimento nesse tendão, nesse ligamento. Geralmente são os mais comuns de serem acometidos por esse tipo de lesão. A mesma coisa no músculo, um rompimento muscular, casos mais graves, mais severos, até um rompimento total, mas geralmente ele ocorre no mesmo sentido do músculo, que é a chamada distensão. Quando um conflito atinge a parte óssea, esse osso também sofre uma necrose e não dá sintoma nenhum durante a necrose, mas ele tem uma diminuição da quantidade de cálcio por essa necrose e fica mais fraco e assim mais sujeito à fratura, uma fratura espontânea durante o movimento ou uma fratura provocada fisicamente por um trauma físico. Normalmente, se você tem o conflito e pouco tempo depois você supera esse conflito, resolve ele, você entra na fase de cura, que é a fase inflamatória, podendo desenvolver naquele local específico uma inflamação que é a tendinite ou a bursite, uma inflamação articular que é temporária e com repouso, talvez até um anti-inflamatório e uma volta gradual aos treinos, você volta ao normal. Aquela inflamação é restaurada, sem maiores danos. Isso é o normal, o esperado, o programado para acontecer no corpo. Mas quando o indivíduo continua forçando, ou mesmo que não continue forçando, algum incidente acabe acontecendo e provocando uma lesão, essa lesão muito provavelmente aconteceu porque estava na fase ativa, logo após um conflito, ou na fase já de resolução, porque durante essa evolução desse quadro, um período após o conflito, essa necrose começa a aumentar muito. E durante essa segunda fase, que é a inflamação e a cicatrização, esse tecido muscular, ligamentar, tendíneo, ele está mais fraco nessa fase. Então, o mesmo movimento que o indivíduo já fez centenas de vezes antes do conflito, agora, nesse período, pode provocar uma lesão, um rompimento ligamentar, até uma fratura. Isso explica as lesões que inicialmente são inexplicáveis. Um atleta, na sua boa forma, no auge da sua forma, tem uma lesão. E essa lesão aconteceu sem trauma, sem contato físico. Às vezes até exigindo, no caso de um rompimento, de uma fratura, exigindo uma intervenção cirúrgica. O corpo está programado para a normalização, desde que o conflito esteja devidamente resolvido. O ponto em que a medicina germânica pode ser útil para essas pessoas é quando essa lesão acaba se repetindo ou acaba ficando crônica, significando que esse DHS, esse conflito de autodesvalorização ou de impotência ainda está repercutindo no indivíduo e portanto deve ser trabalhado. Nesses casos, especialmente nesses casos de repetição de lesão, fica evidente para quem estudou um pouco mais da medicina germânica um ciclo em que a lesão e a autodesvalorização se retroalimentam. Um atleta ou um não atleta que está acostumado com um determinado ritmo, com uma determinada carga de treino, após ter o seu conflito de autodesvalorização, poderia ser impotência, mas eu citei autodesvalorização, que é o mais comum. Se ele tem uma lesão, essa lesão temporariamente vai limitá-lo pela dor, pelo tempo que ele vai ter que ficar sem treinar, e que aí quando ele voltar a treinar,
Quando ele voltar ao seu treino, tentar voltar ao seu esporte, ele vai ver o seu rendimento diminuído, vai ter perdido a sua posição, vai ver os seus números mais baixos, vai talvez ouvir comentários das pessoas sobre o seu desempenho, vai ter pressão de algum patrocinador ou dos colegas, ou ele mesmo vai se pressionar. E essa pressão caracteriza o conflito, está dentro das características do conflito, porque ele não está rendendo tanto quanto antes. Se ele tenta aumentar o seu rendimento, apressar o seu rendimento, especialmente quando essa fase ainda não terminou, essa parte específica do seu corpo, um tendão do ombro ou do joelho ou um ligamento, ainda não terminou a sua fase de cicatrização, ele está mais propenso à lesão. E com uma segunda lesão, a sua autodesvalorização tende a aumentar, porque ele vai acabar se enquadrando no conflito do não consigo voltar ao meu esporte, não consigo voltar aos meus melhores dias, não consigo voltar com o meu rendimento. Então, esse gráfico não chega ao bom fim, ele sempre acaba tendo um novo DHS, por esse pensamento de autodesvalorização. Não chega ao bom fim, que é quando ele poderia voltar ao seu rendimento normal. Ele sofre um DHS aqui no meio da fase de inflamação, no meio da fase de cicatrização, por exemplo. E isso retroalimenta, porque depois do DHS a necrose volta a acontecer. E pode se tornar um ciclo interminável que acaba, às vezes, até provocando uma aposentadoria precoce em muitos atletas. Se esse DHS for bem resolvido, se o indivíduo tiver o conhecimento da medicina germânica e entender as conexões do seu corpo com o conflito e dar resposta no tecido após esse conflito, ele pode voltar ao seu normal, a cicatrização pode terminar e ele voltar ao seu normal, embora esse normal, se houver muitas recaídas, se a fase ativa ou a fase inflamatória forem muito longas, ou as duas coisas, ele pode chegar ao normal em que há uma mudança na articulação, é um normal que é limitado para ele, principalmente se a parte lesionada for uma cartilagem ou um osso, que podem provocar uma mudança na configuração de uma articulação. Então, mesmo normalizado, ele pode ter uma propensão a novas lesões ou uma limitação na sua força ou no seu movimento a partir de então. Esse tipo de lesão deve ser analisada com cuidado inicialmente, porque a maioria das pessoas que estão sofrendo disso não estão abertas à ideia de associar isso a um conflito biológico. Então esse é o primeiro ponto que o indivíduo deve ter em mente, o terapeuta, na hora de avaliar qualquer paciente. Até por isso que é preferível que inicialmente se siga o tratamento convencional, que trata a lesão com medicamentos, com fisioterapia, com um protocolo físico. Abordar pela perspectiva da nova medicina germânica vai ser mais fácil com um paciente que já conheça um pouco da medicina germânica, ou para lesões de repetição, lesões continuadas, que forçam o indivíduo a buscar uma resposta a mais e que o indivíduo não está satisfeito com o resultado do seu treinamento. E além disso, esses pontos, essas conexões da medicina germânica devem ser muito bem explicadas para ele, deve ser muito bem passado para ele sobre o conflito e sobre a responsabilidade que ele tem sobre a resolução desse conflito, e também identificar a existência de um ciclo, que é alguma coisa que esteja continuamente alimentando a sua autodesvalorização. Também, um terapeuta deve considerar as exceções, quando um conflito não existe ou não existe inicialmente, podendo se configurar um conflito depois da primeira lesão, mas se tem que tomar cuidado com as exceções aqui, porque pode não haver conflito em vários casos, quando o paciente tem alguma disfunção, alguma limitação mecânica, articular, que provoca uma lesão permanente, reincidente ou continuada.